Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, porque não boa sorte para você que está com a gente em mais um Bicho no Boteco, tá? É um podcast que aborda assuntos da medicina veterinária de animais silvestres e exóticos, e a gente tem levado esse trabalho muito a sério, né? Então, para ajudar a gente, clica no like, né? Dá no joinha e se inscreve no nosso grupo, que vai ajudar bastante a gente a manter o canal, tá? Então, eu e Marcelo Gomes estamos mais uma vez nessa empreitada aqui no Bicho no Boteco. Bom, é isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, ou sei lá o que for. Hoje a gente caprichou no nosso convidado, né? Trouxemos aqui para conversar o Dr. Lázaro Ronaldo Ribeiro Puglia. Na verdade, trouxemos o Roni. O Roni é um dos precursores da medicina de animais selvagens, da própria manutenção de animais selvagens nesse país, né? Se você acha que o Adalto foi quem formou todos nós, na verdade não. Antes disso, a gente tinha o Roni. Lembra aquela história? Zeus e Urano? Trouxemos Urano hoje aqui. É o mestre dos magos. Exatamente. Roni, puxa, muito obrigado por você ter aceitado, para vir contar as suas histórias, contar que se confundem, na verdade, né, com a medicina de animais selvagens nesse país, com a história dos zoológicos. Roni, bem-vindo, muito obrigado. Então, obrigado pelo convite, né? Eu não se assuste que eu sofro de verborragia. Então, não precisa nem perguntar que eu já vou falando. Mas eu tenho só medo de algumas referências. Por exemplo, eu que fiz o projeto da Arca de Noé. Mas o complicado é que eles me ajudaram. Então, eles não estão... O Adalto ajudou e assim a gente conseguiu. Inclusive, a gente tem alguns protestos, né? Para saber como é que o IBAMA autorizou a Arca de Noé com tanto bicho. Cadê a M, né? Outra coisa, a alimentação para aqueles bichos. Pois é. E anestesia, fazer o que pro olhão não comer a gazela? Como é que a gente trabalharia com isso, né? Não, mas eu tive o privilégio, desde que eu nasci, meu espermatozoide já era veterinário. Inclusive, de zoológico. Eu tinha desde pequenininho. É genética. Era de zoológico. Até eu digo, né, pretensiosamente, que foi a veterinária que me abraçou. Não eu que abracei a veterinária, porque o cara só pensa em bicho, entendeu? Quando eu nasci na maternidade, disseram que tinha cheiro de capivara. Acho que tinha mesmo. Boa. Porque eu fiquei lá, então, e daí meu caminho todo deu certo, né? Aí me formei. Se formou em que ano? Espera um pouquinho, faz muito tempo, tenho vergonha de falar. Então, eu me formei em 70. Então, e o meu primeiro emprego foi ao Zoológico de Goiânia. Minha mãe vinha, pelo amor de Deus, fique aqui. Goiânia é terra de ninguém, mãe. Desculpe, eu vou para trabalhar com o zoológico, eu vou para puta que pariu, não adianta, mãe. Eu não vou ficar aqui, estou indo embora. E depois, acabei indo. E achei, assim, um terror por algum aspecto e um privilégio por outro. Porque é um terror. Chego lá, não conhecia ninguém. O zoo não tinha veterinário. Aí disse, o seu serviço é o seguinte, tomar conta de um museu de zoologia. Você toma conta da nutrição, do próprio zoológico, e nós entregamos ao Butantan as cobras peçonhentas toda segunda-feira. E cabe a você selecionar peçonhenta ou não e entregar isto pro... A VASP, antigamente, a VASP, Viação Aérea São Paulo, tinha 1 metro cúbico por segunda-feira que levava. Então eu separava e mandava. Se por um lado foi complicado, porque eu nem conhecia de cobra peçonhenta, aprendi que tive que aprender. O que foi muito, muito bacana é que eu percebi que Goiás tratava muito mal os répteis. Falei, puxa, tem tanta cobra na minha mão, vou fazer uma exposição de cobra peçonhenta. Foi um sucesso. Naquela época você montou. Mais em 71, 72. Então, mais que os cantores musicais, o sertanejo que só tem goiano, né? Então, verdade. Então, daí começaram a pedir para fazer exposição em escola. Comecei a levar na exposição para as escolas. As peçonhentas, colocava numa caixa, tudo, chegava na escolinha, botava as crianças em volta. Dava aula com cobra viva e solta. Eita. Tem que ser... Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Então,
Aí percebi que não era assim, que animal peçonhento é outro departamento, né? Comecei a dar aula com jiboia, que é muito mais escandalosa, muito mais, assim, um vigor físico, um corpo bem mais robusto, né? E escandaliza, é tranquilo pegar e... Então, daí mudou. Mas eu contei essa história por quê? Daí, sozinho em Goiânia, falei, puxa vida, o que eu sei de zoologia? Nada. Vou tomar conta de um museu, né? Vou tomar conta de um museu. Falei, aí fui e fiz um ano de zoologia de vertebrado na PUC de Goiânia. Daí, no ano seguinte, a minha professora pediu... É o meu celular. Ela ela me pediu... Atende aí, porque eu acho que é a Kátia. Não, deixa quieta, cara. Então... Vem pegar aqui, por favor. Eu trouxe você para isso, viu? Então, aí foi muito interessante. Aí fiz uma exposição de cobra peçonhenta e tinha muito pedido. Aí coincidiu de me chamarem. Eu fiz um ano de zoologia de vertebrado e lecionei um ano na... Ela está no meu bolso. Então, daí... Sabe o que aconteceu com isso? Então, eu fui dar aula de zoologia. O que eu fazia? Os animais que era para eu necropsiar no zoológico, tipo atropelado, eu levava para a USP, para a PUC, digo. E lá na PUC você fazia... Dava aula prática de... Imagina os alunos de lá, com lobo-guará, sucuri de 5 metros, tartaruga amazônica, aqueles bichos imensos. Então, virou... Mas, e onde você ia buscar informação para isso, Rony? Estudei. Mas... Onde? Não, comprei um livro de zoologia, fiz um curso de um ano, lecionei um ano, e os meus alunos foram os primeiros, foram eles que ensinaram os bons e os maus tratos a vocês, dos outros locais, foram eles. Aí trouxe essas pessoas e dessa forma nasceu a educação ambiental no zoológico de Sorocaba, no Brasil. Foi você que cavou tudo isso. Então, por conta de saber que era importante. Mais longo, rápido. Então, daí, levei para Belo Horizonte o primeiro trabalho. O primeiro trabalho de educação ambiental do zoológico. Chego em Belo Horizonte, acontece o congresso, e tinha uma norma que todo mundo que tivesse um trabalho aprovado receberia um diploma. O meu de educação ambiental foi reprovado. Assunto, frase do Ladislau Deutsch. Assunto não compatível com o zoológico. Caramba. E hoje a gente diz que um dos pilares do zoológico moderno é a educação ambiental. Então, daí quer dizer, eu digo sempre, você precisa ajudar a sorte ou o destino. Chego em Sorocaba, conheço um pessoal da WWF que me dá $90 mil para trabalhar com educação ambiental. Caramba. Puta tapa na cara. Aí todo mundo correu atrás de financiamento. Daí virou moda. Virou moda. Aí a educação ambiental é importante. Então hoje é dia, né? Aí é importante. Então, e daí saí de Goiânia, voltei para Sorocaba e comecei de uma maneira mais profissional fazer a tal da educação ambiental, né? Então foi. E lá em Goiânia você trabalhou com o avô da Hillary, né? Isso. Um senhor muito simpático. Então, e ele tinha um museu, assim, as instalações eram muito simples, mas a coleção era muito boa. Ele tinha uma variação. Ele fazia muitas trocas com o exterior, de bicho morto, inclusive. Ele tinha um museu interessante. Naquela época era fácil, né, fazer isso. Era, sim, tranquilo. Naquela época... E essa coisa de educação ambiental? Você falando assim, parece que aconteceu por acaso? Ou você tinha um quê que gostava mais de ensinar? Apesar de eu ser filho de professor, irmão de professoras, é uma verdade relativa a essa. Por quê? Estando no zoológico, eu dizia, a gente recebe tantos animais e morrem tantos. Eu dizia, só a exposição é muito pouco, né? Precisa oferecer mais coisas. Então, daí que as coisas começaram a fluir. Puxa vida, o pessoal... Naquela ocasião, os diretores de zoológico, os chefes de tratador dos zoológicos, eram ex-donos de circo. Os outros de São Paulo eram um tal de Oswaldo Batista. E do Rio de Janeiro era um tal de Pacífico. Era na porrada. Bicho era pego, era solto na porrada. Não tinha esse papo de condicionamento. É condicionado a paulada, era isso. Então,
era preciso que aumentar a sensibilidade, o conhecimento. E aí começou a se trabalhar, conversar com o público, explicar. E, em contrapartida, exigir mais de nós que trabalhávamos diretamente com animais, né? Então, foi assim que... E outra, a visita ao zoológico é só para dar pipoca aos macacos, até aquela música fala isso, né? Então não tinha... E hoje, agora não. A gente estudou educação ambiental, a gente estudou como fabricar as placas, quais eram os conteúdos das placas, o que o pessoal gostava. E era muito bom, né? Quer dizer, esse direcionamento deu muita sorte para nós, acho que até merecimento. Ganhamos as placas de alumínio, então as pessoas foram entendendo, gostando. E eu dizia para os amigos do zoológico, hoje nós carregamos a educação ambiental. Num futuro próximo, é ela que vai nos carregar. E não deu outra, né? Então hoje é obrigatório o uso da hoje não se pensa em zoológico sem educação Exatamente. ambiental. E mesmo o zoológico quer fazer, ele quer trabalhar com conservação. O que a conservação exige? Educação ambiental, exige um programa de pesquisa científica, exige um conhecimento sobre reintrodução, tem que fazer um trabalho que você se une. Dentro do zoológico, faltou a palavra, esqueci o... Dentro e fora do zoológico, esqueci o... In situ e ex situ. In situ, então, assim, hoje já está havendo um acerto, quer dizer, o zoológico, só como exposição, não funciona mais. Então, ele tem que usar o máximo possível do que nós podemos fazer, que é fazer a educação ambiental. Ô, Rony, e essa ideia, por exemplo, surge... Hoje a gente vive num mundo absolutamente interligado, né? As ideias que nascem hoje em qualquer parte do mundo chegam para a gente muito rápido. Mas em 1970, 71, não era nada disso, né? Isso tudo que você está me contando, essa ideia era absolutamente avançada, né? Você pensar, tanto que não foi aceito no Congresso. Né? Fora de época. Isso ocorria fora do país também. E aqui, isso surge da sua cabeça, sim? Ou foi de ler, conversar? Por que você achou que a educação realmente faria tudo isso que você está me dizendo, né? Não, digamos que teve algum ponto que foi da cabeça da gente, e a gente conversava, a gente fazia muita enquete no zoológico. O que você gostou, o que você não gostou, o que precisa mais, o que precisa e não precisa. E a gente foi ouvindo as pessoas, né? Ouvindo. Veja, a gente ficou muitos anos, assim como, aliás, é um absurdo dizer que era um dos melhores zoológicos do mundo. Isso era besteira. A gente falava que era, porque interessava. O povo bairrista vai trabalhar... Do quinzinho. Vai trabalhar por isto. Então mentirijas que não são pecado. De repente nascia um saguizinho, que ele bem vira-latinha, bem de tufo branco, nasceu pela primeira vez. Eram umas mentiras que não eram pecado, entendeu? E surtiu um efeito? Muito, muito. A história de ver filhote, outra coisa, né, que a gente fazia, que hoje não se perdoa mais. Por exemplo... Eu criei 30 leões na mamadeira. 30 leões? Leões. Por quê? Porque filhote dava ibope. Essa é verdade. Não precisava criar leão. Leão não tem necessidade de ser reproduzido. Mas por quê? Os leões iam para a escola. Tinha um chimpanzé que ia para a Câmara de Vereadores. Quer dizer... Lá em Sorocaba. Em Sorocaba. Nesse momento, o nosso conhecimento era, digamos, muito menor, a gente viu que a saída era essa. Era movimentar. Mas todos os vereadores sabiam para que servia um zoológico, né? Quais os objetivos e coisas assim, né? Agora, só aproveitando a deixa, eu às vezes paro para pensar e pergunto, né? Rony, quem você foi na linha de zoológico? O que você significou? Então, eu fui pouco veterinário, fui muito mais biólogo, certo? Agora, o que realmente aconteceu foi o tesão pela área. Inclusive o Adalto falou aqui aquele dia que o Rony era pulso muito firme, uma coisa, era assim. Não tinha esse papo de prefeito mandar e desmandar, não tinha essa história. O prefeito não vai mexer e vai ser assim. Então, ela acreditar naquilo que a gente... O cara ficando velho esquece a linha de raciocínio. O que eu estava falando mesmo antes disso? Não, eu estava falando de como surgiu essa linha sua de educação ambiental. Então daí, considerando que era pouca educação ambiental, a gente resolveu trabalhar... Agora me lembrei. Então,
O que eu não sou um cara que sabe muita coisa, sei pouca coisa, não sou um estudioso, eu sou um amante de bicho. Então, de novo esqueci, não é possível, lembrei, perdi de novo. Mas enfim, então, a minha função foi ser, não é pretenso, ser o mecenas. Lembra da história? O mecenas, que eles patrocinavam artista, pintor, escritor, num reinado eles assumiam. Então, o mecenas era isso, que estimulava algo. Então, para mim, foi isso, ter estimulado muita gente a continuar na área, né? E no fim, né, Rony, o que a gente vê, assim, é um zoológico do interior de São Paulo, né, que assumiu uma importância dentro dessa história da medicina, da conservação no país, que é fantástico, né? Então, hoje a gente caminha aqui muito mais nessa linha da medicina veterinária, mas se você pensar o que Sorocaba formou, né, de médicos veterinários que trabalham com animais selvagens, é uma grandeza, né? Então, outro dia eu fiz as contas, dá uns 2.000 comigo, Adalto e Nelly, uns 2.000. E já faz 20 e poucos anos que eu estou aposentado. Eram muitos, assim, 50 por ano, pelo menos, né? Então, a gente fazia muitos cursos. Então, em todo esse contexto, dava aí uns 2.000 estagiários. Eu me sinto orgulhosíssimo, vou a BH. Rony, quem é você? Eu estagiei com você em Sorocaba. Puxa, não me lembro do seu nome, assim. E que você acabou de falar, né? Então, Daniel, Luiz Paulo... Fedulos. O Adalto não foi estagiário, mas ele tinha pedigree. Mentira, não foi estagiário. Ele tinha pedigree. Então a gente escolhe, por exemplo, eu fui 20 vezes ao Pantanal. 20 vezes ao Pantanal. Quem que eu levava? Os bons estagiários. Por isso que ele não foi, porque não era bom. Por isso que não era bom. Não era bom. Entendeu? Eu fui 20 vezes ao Pantanal, fazia uma excursão. Com os estagiários. Estagiário que durante o ano a gente selecionava que valia a pena investir. Levava os livros de identificação, de zoologia, biologia, e todo mundo ralando. Todo mundo saía encapetado, ficava 15 dias no meio do mato. Então, usando como banheiro os cumpinzeiros, entendeu? Não? Cada um marcava o seu, entendeu? Não? Então, e dessa forma, então, veja bem, né? A questão, por exemplo, uma ocasião o Flamengo fez o Dream Team, onde estava o Romário e o Edmundo. No primeiro jogo, um marcou mais um gol que o outro, acabou. Então, a gente conseguiu formar um bom time, porque a Nelly fazia educação ambiental, a Adalto fazia medicina veterinária, e o Rony, além de trambique, o Rony fazia administração. Então, conclusão, ninguém se metia comigo. Eu era meio bravo, mas tudo bem. E estabelecer uma linha, né? Que é essa coisa. Num zoológico, num momento em que as pessoas achavam que a educação ambiental não cabia num congresso, você criou a educação ambiental. Quer dizer, vocês criaram a educação ambiental dentro do zoo. Nem estabeleceu uma linha, ele criou uma linha. Que é aquilo que a gente estava falando. Hoje em dia, com o celular, com a internet, a gente consegue comparar o que está sendo feito em outros zoológicos. Nessa época, acredito que não tinha muito isso para... Não tinha. Acesso era só em livro, e onde tinha. Por exemplo, Goiás não tinha nenhuma coleção, algum livro para você estudar, né? Tinha que vir para São Paulo para ler algum assunto restrito, né? Deixa eu me contar uma história. Em 71, no meu estágio, que eu estava pulando, essa história é importantíssima. Faz parte da minha formação essa história. Então, 71. Eu queria fazer um plantão no zoológico sozinho. Não queria ninguém comigo. E esse dia aconteceu. Veja que dia brilhante. Estou estudando. Eu gostava muito de doença de ave. Estudando doença de aves, lá por sobe o tratador. Doutor Rony, o que aconteceu? Tem uma leoa na quarentena, passando mal. Chego lá, ela era uma mãe de 4 filhos. Ela olhou para mim, vomitou e caiu morta. Eu tive uns 15 segundos para pensar se era sorte ou azar, porque puf! E eu caiu. Ela teve uma infecção, ruptura de bexiga, etc. Foram os 4 leões. Sansão, Simão, Leôncio e Leonel, os 4 que começaram o Simba Safari. Que a gente criou na mamadeira. Que hoje é o Zoo Safari, não é isso? Então. Aí a gente perdeu a leoa e ficou com os filhotes. Aí tem que esperar para a necropsia no dia seguinte, que a Nelore ia fazer o machado, papapá. E agora vem o momento mais difícil na minha profissão. Daí chega o tratador de novo, doutor Rony, passou um cara no recinto dos ursos himalaios, são 2 machos absolutamente iguais. O cara jogou 2 pilhas no recinto. E um dos ursos sozinho comeu as 2 pilhas.
E agora? Eu falei, puxa, o que eu vou fazer? Ou de sempre fazer uma observação. Daí, fui para casa, eu era noivo da Maria Helena, né? E falei, Maria Helena, hoje eu fiz o melhor diagnóstico da minha vida. Ah, fez. Sabe aquela apaixonadinha? Ah, fez. Falei, fiz. O que foi? Falei, contei a história da pilha que jogaram, que só um urso comeu. Falei, coloquei o urso na jaula de contenção e rosquei uma lâmpada no curanchinho. O que acendeu é o que tinha comido. E ela perguntou, mas acendeu? Tive que terminar o namoro aquele dia. Fantástico, né? E essa é das verdadeiras. Outro dia meu filho estava contando uma história minha, eu falei, filho, isso é mentira, eu inventei a história. Mas como, pai? Eu contei para meus amigos. Digo, Problema seu. Eu digo, meu compromisso é com o humor, não com a seriedade, né? Com a verdade, E hoje você vai a zoológicos ainda? Não só vou ao zoológico, como estou empregado em um zoológico. Qual? O de Cutia. É mesmo? Estou empregado. Tá mesmo? Tô indo, não faz nem um mês ainda. Mas você está empregado como o quê? Pode falar? Não, isso é... Não, posso falar. Quer dizer, eu não combinei salário, me pediram para ir pelo menos uma vez por semana. Apareça aqui, quiser vir todo dia, venha, se não quiser vir também não venha. Apareça quando eu for assim, queremos você por perto, é isso. É que essa é a hora mais difícil dos zoológicos, os recintos prontos. Começando a soltar bicho. Soltar os animais, a hora que o bicho... Será que ele pula cerca? Será que ele escara o muro de pedra? Não sei se vocês já ouviram falar ou já foram lá. No Brasil não há nada parecido. Sim. Humilha. Se as pedras artificiais fossem colocadas aqui em São Paulo, fechava a cidade, faria igual um castelo. É impressionante, é lindo, é uma coisa, tudo muito grande. Tem um viveiro de aves, desculpa, eu não vim falar disso aqui, mas eu não tenho comercial aqui, como é que fica? Um viveiro de aves. A gente está querendo um patrocinador mesmo, espera aí que a gente negocia já. Tem 1 hectare de área, recinto de aves, tem 20 metros de altura, é em cima da copa das árvores, é uma coisa inacreditável. E quando adoecer, quem pega? Deus. Tá. Isso está claro. Isso para mim é o ciclo da vida. Morre, vira adubo, e aí vai. Sabe que uma vez eu fui estagiário de Sorocaba por um bom tempo, né? E até assim, estava contando minha primeira semana como estagiário, primeiro dia, alguma coisa assim. A gente tinha uma mesa na biblioteca muito parecida com isso. Eu já tinha conhecido o Adalto, a Nelly, e a gente estava lá estudando, esperando alguma coisa, de repente a porta abre. Entra uma pessoa correndo, pula em cima da mesa e começa a jogar sementinhas no ventilador. Eu fiquei considerando a possibilidade de me mandar para casa, né? E aí eu perguntei, quem é o louco que fez isso? Ah, é o Roni, o diretor do zoológico. Né? Tem gente que me acha sério. Eu escrevo muito no Face. Esse dia eu encontrei uma moça que tinha lido um texto que eu escrevi. Ela falou, quem é Rony Pulha? Eu falei, sou eu. Ela falou, você que escreve um texto que eu não acredito. Não é possível. Não combina. Não combina. Então, o que a gente vai fazer, né? Mas aí, assim, vários outros momentos, tem um momento que vira e mexe, eu penso muito nisso, né? Que uma vez a gente estava olhando alguns bichos doentes e aí você disse alguma coisa, como é que é? Vocês andam estudando muito, os veterinários estão ficando muito técnicos e estão perdendo aquela noção do momento em que é melhor não fazer nada. Que é só deixar o bicho quieto que ele vai melhorar, que a sua intervenção vai ser pior do que a doença que ele tem. E sabe que aquilo me pegou muito, né? Até hoje, assim, eu penso muito nisso, né? Nesse custo-benefício que a gente tem, né? Inclusive, essa é uma das brigas que eu tenho, né? Eu tenho um amigo que fala uma frase muito boa, que o bom é inimigo do ótimo. Então, tem animais... Por exemplo, se você pressionar um lobo-guará, só vai gerar sofrimento. Ele fica pequenininho, encolhe... Então, conclusão, deixa ele em paz, né? Então, a minha grande briga é que... Por exemplo, o cara tem um cachorro, vai ao médico, faz um exame de qualquer causa que tiver e trata. Agora, o silvestre, geralmente, vai no laboratório, é uma coisa mais rara, só mais lento e o bicho morrendo, você não fez nada. Uma vez eu fiz um desafio, que quem estiver me escutando vai me odiar. Peguei um Fedulo, Rodrigo, Teixeira, Adalto. Falei, se você tiver no seu zoológico um aeroporto e um jatinho à sua disposição, para as necropsias, qual é o material
que você levaria, melhor, para onde você levaria para fazer os exames? San Diego, foi unânime. Pá, o que é que você imagina que vai ter de resultado lá? Ou é causa intestinal, ou é respiratória, ou é alguma fadiga. E como é que você trataria isso? Dava um antibiótico de amplo espectro e um soro. Então eu digo, então para que mandar esse exame lá para San Diego? Ué, Já sabe o que vai fazer, então, conclusão, não é que não vá a fundo, mas já comece o tratamento. Sim. Já comece, senão vai dar zebra, né? Entendeu? Você foi estagiário no Zoo de São Paulo em 71, foi o primeiro. Primeiro estagiário. Quem era o veterinário na época? Então, era uma senhora, a doutora Nelore Fux, e um senhor, José Antônio Machado. Eram dois. Inclusive, eles não tinham, como eu falei, uma relação muito boa. Enfim, quando os elefantes brigam, quem paga é a grama, sobrava para mim. Então, conclusão, eu acabei tomando uma linha e optei por ela. Quer dizer, no começo, eu vou estudar agora, vou fazer alguma coisa. Eu falei, não, se eu não fizer uma opção por um dos dois, eu vou ficar fazendo. Aí eu optei pela Nelore e fiquei com ela o ano inteiro. Pode falar. Eu ia perguntando a frase na lousa. Não. Puta, acho que nem o Dodô não está mais vivo, né? Então, e eles brigavam muito, dois veterinários. Então, e faziam cara feia, trocavam umas palavrinhas de vez em quando. E numa das brigas, a Nelore escreveu na lousa pro Machado, né? Sê como o sândalo que perfuma o machado que ofere. Então, era uma briga complicada aquilo para mim, né? Mas foi bom na época que eu participei do lançamento do Ketalar no mercado brasileiro, né? Era super recente, né? E assim, o lançamento do Ketalar, que foi a primeira ketamina disponível, né? Não era... E Até antes então... disso, como é que você fazia? Leão está doente, precisamos tratar. Como é que você fazia isso? Era Nembutal. Ou jaula de contenção, dependendo da intervenção que você ia fazer, né? Então, mas o Nembutal é um barbitúrico que você tem que dar na veia. Sim. A gente tem aquela jaula de contenção, né, que aperta o bicho na parede, aí você podia pegar a veia com relativa facilidade. Era uma boa maneira? Não. Na época era a única. Porque o animal se revoltava, mordia a grade, às vezes quebrava dente e coisas assim, né? É uma loucura, né, Rony? Você pensar assim, puxa vida, quanto se evoluiu, né, nesses anos todos de... Nós estamos falando de 70, 50 anos aí, né? 50 anos em que, puxa, você tem que prender o leão na jaula para pegar a veia dele para fazer uma anestesia, parece outro mundo. Já para pegar o leão já era uma dificuldade, né? Porque a gente tinha uma sequência de métodos. Primeiro era comida na jaula. Não deu certo, a gente abria a jaula e fazia com água, mangueira. O terceiro era extintor de incêndio. E o último era uma vara com fogo. Não chegava no bicho, mas assustava com uma vara com fogo. E eu ficava indignado, não é possível. A gente está aqui para tratar bem dos animais, né? Pois é. Então, aí a gente começou, até vou contar uma história, o Adalto vai ficar muito bravo comigo, mas eu estava junto. Então, cabe a mim também. Nós fizemos 4 recintos novos e mudamos 4 antílopes para os recintos novos. Sorocaba. Então aí eu falei com o Adalto, vamos começar pelo bicho mais frequente e vamos pro... O primeiro foi o cervo nobre e o último foi o Oryx gazela, que ele tem um chifre fino bem comprido. Então, mudamos, o gnu foi bem, o cervo foi bem. A gente tem que ter cuidado, um por vez, nunca fazer todo mundo junto, sempre, cada bicho na sua vez. Aí a gente fez o Oryx. E naquela época, o Zoo de São Paulo emprestava animais e você assinava um documento de responsabilidade. Me lembro até hoje, o Oryx estava na época por $10 mil cada um. Então os dois custavam 20 mil, que hoje é um carrinho bom 0 quilômetro. Uhum. Então, daí nós anestesiamos os... Sabe que não tem por que dar errado. O Oryx entrou na caixa andando. Nunca mais se levantaram. Os dois morreram. No transporte na caixa. Na anestesia e transporte. A nossa ideia era, deu certo, vamos fazer ele ir andando, entra, dormindo. Perfeito. Ele entrou, assim como tínhamos planejado. Nunca mais ficaram em pé.
Nossa, que sufoco. E onde estava o erro? Pois é, como eu digo, daí o erro estava que o Adalto foi fazer anestesia e eu fui cuidar da administração, que era uma forma de melhorar. Então, daí foi essa. Já esse tempo já era assim. Ninguém usava esse tipo de manejo com tranquilizante ou anestésico. Ninguém usava. Do jeito que começou. Todo mundo no mundo usa, por que nós não podemos usar, né? Então foi assim, foi o preço da primeira vez, né? E é isso mesmo, né? Os pioneiros acabam levando as maiores pedradas, né? Foi a primeira vez que usou ketamina para fazer isso? Sim, primeira Aqui vez. no Brasil. E era a ketamina sozinha, né? Com todos os efeitos colaterais que ela tem, né? Sozinha. Minha mãe dizia que Deus protege a criança, o bêbado e o louco. Eu não sei qual é a nossa categoria, mas que a gente fazia, entendeu? E você falou que o zoológico emprestava... O Zoológico de São Paulo emprestava animais. Assim, nesse começo do zoológico, como é que se formavam os plantéis? Então, na época, quer dizer, uma das fontes de bicho para zoológico era circo. Eles emprestavam um grupo de chimpanzés. Por exemplo, o Circo Tiane. Emprestava? Não. O Circo Tiane aparecia em Sorocaba. Ele tinha lá uma orquestra sinfônica de chimpanzés. Eram 3, 4, 5. Mas sempre vinha com 1, 2 ou 3 que não se agrupava mais. Aí dava para gente, ou vendia, ou trocava. Então vinha urso, vinha tigre, vinha chimpanzé, vinha leão, que já não servia mais para o grupo, porque não se dava bem com o grupo, né? Então a gente... Era assim que começou o plantel. Pouco se importava, tanto que durante uma época começou a ter consanguinidade de leões, lábio leporino, fenda palatal e não sei o quê, começou a aparecer. Era muito pai, mãe, filho, irmão, tia, avó. E não tinha como refrescar o sangue, porque as origens eram as mesmas, né? Quer dizer, todo o plantel tinha vindo a partir desses poucos animais que saíram de circo. E tinha uma regulamentação para isso? Não, zero. Nada. Nem para o circo, nem para o zoológico. Não havia nada. Quer dizer, no máximo você prestava contas à prefeitura e olha lá. A prefeitura e olhe lá. Olha lá. Então, daí que surgiu que a gente fez a legislação. Por conta que começou. Por exemplo, tinha um zoológico em Aparecida do Norte que era terrível. O urso nunca viu a bunda, porque não conseguia virar assim. Ele só olhava, era só para frente, assim, não tinha como virar para fazer alguma coisa. Entendeu? Então, a gente foi batalhando, foi aí que eu fiquei inimigo mortal do Faisal. Sério? Essa história eu não sabia. É, mortal. Nossa. O doutor Faisal, né, que era veterinário, biólogo e trabalhou no Zoológico de São Paulo por muitos anos. Uma pessoa muito competente, mas a gente teve... E acabaram fechando os de Aparecida, né? Por conta de não... Me chamava Pelaio Magrani, o dono do zoológico. Senhor Pelaio, por que o senhor não reforma o zoológico? Ele dizia, porque acho que não precisa. Mas o senhor tem dinheiro? Tenho. Mas tá bom o bicho ficar de qualquer jeito. Que tá. Do jeito que tá, mas não é possível. Daí o Ibama me ligou e falou, era presidente da SZB. Ele falou, vamos dar uma chance para vocês na próxima reunião para esse do de Aparecida mudar. Senão a gente não vai, permitir que sobreviva. E em público, ele falou, você falou isso em público. Eu pedi para chamá-lo em público. Por favor, vem aqui um pouquinho. O senhor tem problema financeiro? Falta projeto? Não, tenho tudo que eu não quero fazer, não precisa. O bicho está bem ali. E a população, Rony, como é que reagia a isso? As pessoas que iam ao zoológico tinham... Porque hoje a gente até vê uma certa consciência, né, nas pessoas, né? Se você colocar um urso num recinto como esse, vai tomar pedrada na saída do zoológico. Como era nessa época? Não, na época dava impressão, viu? Causava úlcera, você falou do urso, é úlcera na gente. O pessoal tinha uma ideia de que o animal selvagem tem que ser apedrejado. Porque era um bicho que fazia mal pra gente. Isso era um choque terrível. Uma vez um cara estava jogando pedra na lhama, eu dei um pulo no cara, quase matei de susto para ele não jogar pedra, assim. Então, não tem como, batendo com um pau, assim, era uma coisa terrível. E a gente, aquele cuidado de educar. Agora, dura é você saber em que momento a pessoa aceita a tal da educação, né? Tem que dar conceitos que a pessoa leve para casa. E uma ocasião, eu vi uma senhora e a filha num pé de rosa, tirando as folhas secas. Eu falei, quantas almas se salvaram? Uma mãe com uma filha limpando uma roseira. Daí, quando eu estou chegando na mãe, ela arranca uma flor. Eu falei, minha senhora, eu vim para lhe cumprimentar. A senhora limpar, a senhora tira uma flor e dá para sua filha? Não me diga que você vai tomar essa rosa de mim. Eu falei, a senhora não tem a menor certeza, a menor dúvida. A senhora vai me entregar a rosa e agora?
O senhor vai grudar a rosa no caule da planta? Falei, não vou, mas a senhora daqui, a senhora não sai. Aí passou, foi embora batendo o pé. Passou um tempo, vou numa festa, e uma amiga falou, Roni, quero apresentar uma conhecida muito querida para você. Era a fulana. A da rosa. A da rosa. E você deu uma rosa para ela nessa ocasião, não? Pra dar uma porrada. Então, daí ela falou, foi educada, falou, já conheci esse cara, tive o desprazer de conhecer esse cavalheiro. Não falou cavalheiro, não sei, ó. A confusão que ela fez. Mas, enfim, então é difícil. Então, as pessoas não tinham... Então, por isso que na época, né, a contraparte era os filhotes de mamadeira. Era um show à parte, né? Era um show à parte. Claro, puxa, hoje eu não faria mais aquilo, mas naquele momento foi preciso. Tanto que a visitação do quinzinho anual é de mais de 500 mil pessoas, né? Inclusive a nossa briga com as ONGs, filhote manso, hoje a gente não faz mais, a não ser que os adultos abandonem, né? Aí me lembrei agora, falar de urso agora há pouco, um dia a gente cria vários sistemas para dominar os animais ou condicionar. Um dia escapou o urso Kodiak no zoológico. Nossa. Um bicho de 600 quilos, 3 metros de altura. E a gente fala, quando o bicho foge, não entra em pânico. Se junta 2, 3, fica cercando, assim, papapá. Daí um cara teve uma ideia, ele pegou um tambor de lixo, que era a época de tambor de metal, foi batendo, o urso voltou para a jaula quietinho, entrou e a gente fechou a porta e... Nessa época que o senhor está falando lá atrás, tinha os famosos, não posso falar traficante porque não era tráfico, mas eles vendiam bicho em zoológico, né? Eu cheguei a conhecer um quando eu entrei no Zoo de Pomerode, que passava, você quer um chimpanzé? Você quer um babuíno? Tinha isso na época, Tinha, né? Isso era, existiam vários comerciantes de animais no Brasil, existiam vários, que traziam o que você quisesse, né? Uma vez eu recebi um macaco numa caixa, estava escrito um macaco, abri, era um orangotango. Era um macaco, orangotango. E veio de onde? Veio da Europa, não me lembro exatamente de onde. Tá. Mas era um exportador de animais. Foi comprado grande parte dos primatas africanos, dos felinos do continente. Era assim, tinha muito bicho, era muito fácil na época, né? Hoje as coisas são muito mais sérias. Você precisa participar de um programa. Você não precisa nem comprar bicho mais. É só você receber, desde que você comprove as suas instalações, seu interesse, seu cuidado, né? E sua equipe técnica. Tá. E aí eu perguntei se você ainda ia a zoológico, não sei o que. O que você acha do zoológico hoje? Qual é a nossa perspectiva? Para onde nós vamos? Eu diria o seguinte, isso é uma coisa que eu tinha pensado que a gente inevitavelmente chegaria nela. Nós chegamos hoje num ponto X. Ou o zoo se terceiriza ou está fechado. Você vai terceirizar de serviço público, sair. Sair dessa. Não tem escolha. Não há mais como ficar no serviço público. Não há dinheiro, não tem como. Mas e aí quando a gente... Porque aí hoje você diz, né? Dizemos todos, né? O zoológico precisa de educação ambiental, conservação, pesquisa, parará. A iniciativa privada vai bancar isso? Com certeza vai. Esses outros pontos? Eu não tenho dúvida. Inclusive hoje, esses animais que estão chegando em diversos zoológicos, não o caso da girafa do Rio de Janeiro, mas eles fazem parte de um programa, quer dizer, inclusive é de interesse do zoológico, até para se divulgar, até para conseguir resultados com a fauna e conseguir novos animais, né? Isso para eles é interessante. Trazer animais que não precisam, que precisam de ajuda, digamos assim, né? Então, sim, eu acho que é isso mesmo, né? Aqui como propaganda, né? Se inserir, né, dentro desse programa, não é isso? Você participar dentro dos programas. Tudo. Mas e essas milhares de animais sem glamour que acabam chegando nos zoológicos? Que é o macaco prego, que é... Então, qual é o interesse em se manter e se cuidar? Agora eu acabo de encerrar o programa que vão me apedrejar na hora que sair daqui. Certo? Na minha opinião, nós deveríamos dividir o zoológico em 3 categorias de bicho. A, B e C. Bicho A é bicho abundante. Bicho B é frequente, bicho AB e o C, bicho raro.
Bicho abundante é sacrifício imediato e automático. De todos eles. Todos então, eles. Você pensar, uma instituição que recebe, como a mata ciliar, né, mais de 1.000 gambás por ano... Tem que sacrificar. Ela tem que conservar a onça pintada. Agora, o gambá, não. Não é o caso. Eu trabalhei na mata ciliar um ano. Um dia teve um incêndio, vieram 170 gambá, tudo queimado. Nego, você vai tratar um bicho que tem certeza que vai morrer, sem orelha, sem cauda, sabe? Então, esse dia eu fui numa palestra como é que chama? Aqui em São Paulo, é DASP, não? Como é que é o nome? Que tem o CRAS aqui em São Paulo, no Parque Ecológico do Tietê. Semacás. Então, eles têm 5.000 tartarugas tigre. 5.000. E outra coisa é híbrida. Aquele Elegas com a Durbin. São duas. Para que serve isso? Você fala em priorizar, né? Pegar a grana e investir em bicho que precisa de ajuda. Precisa. Isso é conservação, na verdade, né? Você estabelecer prioridades e... Aquele caso da... Só uma coisa, hoje tocou o seu, depois o meu e agora o seu, todos os telefones, né? Ninguém precisa olhar com cara feia pro outro. Tá todo mundo culpado. Desculpa, Rony, pode... Viu, mas me lembrei uma coisa que ficou para trás. A primeira vez que eu me choquei muito com a educação ambiental foi em Goiânia, antes de ter começado. Eu chego no zoológico, tá lá uma senhora que queria conversar comigo. Não é da Rosa. Não, uma pessoa que quer conversar com você. Falei, pois não. O que a senhora deseja? Ela falou, eu acabo de sair do hospital, eu tenho doença ruim na madre. O que é doença ruim na madre? E eu fui. Como é que quando o médico já dá extrema unção, não tem mais cura? Desenganada. É desenganada. Tá? Falei, o que a senhora quer de mim? Ela falou, eu fui num curandeiro e ele falou para eu jogar um pouco de sangue de urubu na vagina e ficar 3 dias sem tomar banho. Eu falei, o urubu vai comer a senhora, não vai ter outro jeito, né? Então, essa é uma hora que você fica perguntando. Então, e agora vai a pior da educação ambiental. Chega uma senhora para mim, fizeram, não sei por que, um curso terceira idade, e eu fui chamado para administrar. Não sei por que terceira idade, e eu sou colocado no circuito. Daí terminou o curso, eram 30 senhoras e 5 senhores. Aquela toda de cabelinho azul, sabe? Parecia um bando de andorinha, todo de cabelinho azul. Aí uma senhora me botou, doutor Rony, posso fazer uma pergunta? Eu falei, estou aqui para isso, é claro. A senhora que resolve. É o seguinte, eu tenho uma neta que está com dificuldade de falar. É verdade que se eu puser na boca dela um pintinho, ele piar, ela aprende a falar? Falei, se ela aprende a falar, não sei, mas que vai aprender a fazer sexo oral, certeza. Certeza, não escapa dele. Essa é educação ambiental? Essa é educação ambiental, é. Você tem ideia de quão polêmica é essa ideia, isso que você defende, né? Você normalmente é uma pessoa polêmica, né, Rony? Assim, causa opiniões... Dizem como é que você quando morrer, você vai virar pó. Eu já estou ficando pó, entendeu? Então dane-se, né? Foda-se. Como dizia o Moacir Pós de Caldas, nessa idade não tenho mais que ter medo de falar nada, não vou preso. Não há mais perigo. Não tem cabimento. Não tem. Você vendo no setor de quarentena aquele monte de papagaio, 200. Todo dia Sorocaba recebeu 250 papagaios para tratar no bico. Isso é mão de obra de mais que uma pessoa por dia. Nossa, muito mais. Não tem mão de obra para isso. Entendeu? E é aquela loucura. Daí vai e distribui para os criadouros, que é o caminho possível. São domésticos. Daí as ONGs falam que os zoológicos estimulam o contrabando, os criadores comerciais, eu não sei o que. Então, eu nunca falei isso em público. Que essa definição. Eu usava uma palavra marota, mas mudei a palavra, que era tem que manejar os bichos. Manejar é passar. Mas manejar é uma palavra marota, porque não fala tudo. Acabou meu chopp e ninguém perguntou se eu quero mais. Ó. Por favor. Mas a gente sempre... E isso é uma discussão muito grande mesmo, né, Rony? Desse investimento que se faz em animais que talvez não tenham retorno do ponto de vista de conservação, né? Mas será que tratar esses animais, então, assim, aquele pai, né, que com o filho dele encontra o bem-te-vizinho que caiu do ninho e leva para o zoo, acolher esse animal e tratar, não tem um papel importante?
Se ele souber que simplesmente esse animal vai ser eutanasiado, isso não é um desestímulo? Isso poderia ser uma resposta politicamente correta. Pergunte quantos bem-te-vis chega um filhotinho, você trata no bico, eles morrem depois. Eles não têm destino, destinação não tem, é só no cativeiro. Não tem para onde ir. O sabiá está com 3 filhotinhos, pula no chão. O que eu faço? Volto para o ninho? Não. Deixo os 2 no ninho e traz o filhote aqui. Eu não falo para as pessoas dessa providência. Eu dou para o sapo comer, porque hoje é proibido, né? Mas, agora eu sei da onde o Rodrigo a propósito, tirou. antes que apareça o Ibama, que eu sou aposentado, não tenho mais serviço. Comecei no serviço agora, mas sou aposentado. Então, mas, sabe, não tem cabimento gastar aquele horror de anestésico, por exemplo. Para quê? Se o bicho não tem sentido. Então, é hora de uma boa necropsia, uma boa aula de anatomia, justifica. Eu participei de uma aula que eu tomei um show de bola quando veio aquele moço, que eu não me lembro nem onde era e por que era. Já tá acabando já? Não. Então, o cara que sacrificou uma girafa que virou uma encrenca no planeta Terra. Sacrificou uma girafa. Nós tivemos um curso no Zoo de São Paulo sobre o que nós pensamos nos próximos 5 anos para os zoológicos brasileiros. Tivemos um curso lá. Aí ele falou, eu quero que vocês reservem uma tarde para conversar comigo sobre a morte da girafa. Não precisava se preocupar. Muito obrigado. Viu? Tem que abastecer. De onde é? Daquele zoológico da Dinamarca? Isso aí. Isso aí, da Dinamarca. Daí ele falou, eu tenho um programa de girafa Rothschild, onde eu tenho 150 animais. Não é só ele. O país tem 150 girafas daquela variedade Rothschild. Nós mantemos um plantel. Se você amanhã me pedir, eu quero 5 girafas, está tudo pronto para você levar a girafa embora. Agora, tem um limite de orçamento. Se no ano eu vou reproduzir, nasce mais macho, o que eu vou fazer com eles? Não tem para onde ir. Daí ele falou, apareceu lá aqueles americanos socorristas de bicho, que dava 1 milhão para a girafa, para ele levar embora. Digo, minha girafa não é para vender. Se você quiser fazer um projeto de girafa Rothschild, eu lhe dou algumas. Por que você não usou contraceptivo? As 10 que ele usou, nunca mais tiveram cio ou engravidaram. Quer dizer, sabe? E não tinha como fazer o manejo. Não tinha o que fazer. Mas por que matou? Esperou chegar a 2 anos. Porque até 2 anos desse filhote macho que ele abateu, o pai não brigava, não tinha disputa territorial com pai e filho. A partir de 2 anos, tinha disputa territorial. Entendeu? Então, conclusão. Mas você matou a girafa em público? Que isso? Eles têm lá um galpão, onde sacrificou a girafa, é aberto ao público, se quiser. Aberto. Aí ele fez a necropsia, mostrou a anatomia, mostrou as 7 vértebras do pescoço, mostrou não sei o quê, bicho é ruminante, não tem dente. Ele deu uma aula naquilo e ficou assim. O próprio país falou, não, continua, isso é nosso lema. Ele falou, eu crio hipopótamo anão, por exemplo. Nasceram 11 machos. O que eu vou fazer com 11 machos? Então, conclusão, sabe? A coisa tem que ser séria, o resto é... O que você coloca é que tem que levar a sério e não... A questão é que isso envolve um grau de organização, não é? De maturidade, de organização e de confiar nesse propósito que é a conservação, que eu não sei se nós temos, né? E aí acho que entra um pouco do que você diz, do zoológico público, esse municipal, que não tem rumo, né? De uma certa forma, você querer fazer isso. Exatamente. Só crítica. A visão privada é muito mais direcionada do que a pública, né? Que é mais volume. E mais volúvel, né? Também. Então, mas... Volume e volúvel. Por exemplo, eu acompanhei a terceirização do Zoológico de Buenos Aires. Hoje não vai bem, eu não sei porquê. Nem moro lá na Argentina para dizer. Mas eles fizeram um programa de terceirização. Então, o primeiro programa que eles fizeram, recintos. Os que deviam ser mantidos por valor histórico, os que teriam uma reforma, e a terceira categoria, os que iam ser demolidos. Foi estabelecido isso no contrato. Segundo, pareamento de bicho. O primeiro urso que vem, animal que vem aqui é um orangotango macho. Depois vem um urso branco e papapá. Tudo estabelecido, em prazo tal, prazo tal, prazo tal. E assim faz um contrato bem feito. O jogo tem que investir, não é?
E ele estabelece. O pessoal que ganhou o Zoo de São Paulo, não sei qual é o valor real, me parece que priorizaram 100 milhões de dólares para a primeira reforma do Zoo de São Paulo. Então, é assim que a coisa funciona. Agora, vão cumprir a lei? É claro que não, mas devia ser cumprida, né? Então... Essa visão de controlar bicho, custe o que custar, né? Tipo, priorizar o dinheiro é meio complicado na parte pública, né, Marcelo? O que eu acho assim, o meio ambiente de uma forma geral, né, assim, nos últimos tempos muito mais ainda, né, mas não é prioridade, né? E se você cair num tema espinhoso como esse, nenhum zoológico público, nenhuma hierarquia pública vai segurar. Na hora que estourasse essa coisa da girafa, os caras iam, de quem é a culpa? Sai o prefeito para um lado, sai o secretário, sai não sei o quê, sobra o cara que está lá no zoo, né? Não tem esse apoio que o sujeito tem. Pois é, o Rio Zoo tem uma equipe de fiscalização. Vários locais são assim, que foi terceirizado. Tem uma equipe que fiscaliza, quer dizer, se a equipe funcionar, tudo bem, então... E pode cobrar deles, né? Você vê, por exemplo, o Aquário de São Paulo recebeu esse ano 1 milhão de visitantes. O Parque das Aves, que também é privado, recebeu 800 mil visitantes, cobrando 50 ou 80 cada pessoa. É completamente viável. Certo? Dá para fazer outra. Ela patrocina vários projetos. Projeto da onça, de arara, de cervídeo. Ela patrocina... O Zooparque, né, lá de Foz do Iguaçu, participa N projetos de conservação. Ou seja, não é só ganância, né? É. Porque o povo fica, é particular, só quer usar bicho, só quer ganhar dinheiro em cima de bicho, não é bem assim, né? Você vê, a Austrália recomendou o sacrifício de 60 mil gatos. Por que o gato australiano é melhor que o brasileiro? Gato doméstico, né? Doméstico, é. Hoje mesmo conversei com... Sorocaba tem a fazenda de Ipanema, que é um local, acho que tem 5 mil hectares, não me lembro bem, e tem alguns animais interessantes. Os meus estagiários foram visitá-lo esse fim de semana passada e cansaram de ver gato. E lá, aqueles montinhos de pena, talvez de asa branca, muitos Comeu locais. tudo. Comeu. Então, sabe, eu prefiro a fauna silvestre. Então eu não vou discutir com pombo doméstico e com gato. Idem cachorro. Eu penso igual. Idem capivara. Idem javali. Chegou num ponto, não dá mais. Passe bem e limpa. Uhum. Faz o manejo. Faz o manejo. O manejo maroto. O manejo maroto. Tá certo. É uma visão bem radical. Mas assim, é uma linha baseada totalmente em conservação, né? Hoje tem uma discussão muito grande. Aí as protetoras têm uma força muito grande, né, Rony? Como é que você defenderia isso num momento em que a gente tem uma força das entidades protetoras muito grande, né? Eu acho bom quando o entrevistador joga o sapo na água. Sorocaba, por exemplo, perdeu umas tantas batalhas com as ONG ambientalistas. Mas a questão é a participação do próprio zoológico nesse evento. Pergunte quantos caras de zoológico de Sorocaba participaram do movimento pró-elefante. Nós fizemos até camiseta. Ah, isso que tá na mala. Eu trouxe umas coisas aqui para mostrar, mas eu não pude mostrar, porque tem que fazer striptease e tem mulher na casa. Vocês não estão vendo, mas o Rony trouxe uma mala com pele de onça legítima ali, né, de onde ele começa a tirar as coisas e nós estamos aqui temendo. E uma parte íntima como chama a moça lá. Eu não consigo, por que eu não consegui abrir? Não estou entendendo o que está acontecendo. Não, porque é difícil, tem muita gente que tem dificuldade com zíper. Até, mas... Essa onça com orelha de gato. Onde que estava? Vem aqui, Rafael. Pra que um assessor de imprensa que não assessora, né, Rony? Abre isso aqui, ó. Aqui eu não sei onde está esse zíper, esse aqui, ó. Não dou esse. Isso aqui não interessa pra ninguém. Isso aqui não interessa pra ninguém. Obrigado. Ai, deixa eu ver.
Então, isso aí eu trouxe para mostrar que quando você acredita que eu quero fazer um protesto, as pessoas, elas não comparecem nos locais que é preciso comparecer. Eu vou perguntar, pra que é isso? Hã? Eu vou me arrepender, mas pra que é isso? É um lema que a gente tem lá em Sorocaba, é o seguinte: põe um chifre em sua parede antes que sua mulher põe em sua cabeça, entendeu? Mas você estava falando assim, do Sorocaba passou pelo movimento do Black, né? Isso, o chimpanzé foi tirado por para ser levado para um santuário, não é isso? É esse o nome que eles dão. E agora o elefante Sandro, não é isso? Pois é, ele quase estava decidido que ele ia embora. Então. E você está falando da participação, você diz assim, que nós, de uma forma geral, não nos envolvemos nas causas. Não se une. Porque os ambientalistas são 50. Sorocaba tem 700 mil habitantes. São 50 mil ativistas contra 700 mil. Só que não comparece, não vai a nada. Quer dizer, é uma minoria, mas faz barulho. Atuante, tem todo o mérito. Sim. Olha, quem nós fizemos, não trouxe para dar para ninguém. Fica Sandro. É que a gente está usando ainda, porque as reuniões que a gente faz, a gente mostra isso daqui. E por que ele deve ficar? Por que esse elefante não deve ir para um santuário? Porque eles estavam querendo levar para o Pantanal, não é isso? Usando o mesmo argumento, não é bem para Pantanal, é para Mato Grosso, não é Pantanal. Ah, não é Pantanal, ali é a região. No Cerrado. Ah, não sei. Tá. Então, por quê? As pessoas, como eu falei, eram aqueles 3 motivos. Então, o recinto que o IBAMA solicita é de 1.500 metros quadrados para 2 elefantes. O nosso tem 3.300 para 1. Então, o seu espaço está dentro da lei. Então, estamos cumprindo a lei. E eles acham que o elefante está solitário. Esse elefante já tem comprovado 60 anos. Quer dizer, ele mora bem... E o próprio argumento dos ambientalistas. Tem a tal da ciência, que demonstra que os animais têm sentimento, que têm sofrimento, não pode sofrer frio e calor, sede, falta de comida. Toda aquela história. Então, essa é a razão para ele ficar. Tem tudo ali. Tem tudo ali, ele está com os tratadores, várias pessoas mandam para fazer ele plantar bananeira, assim, tranquilo, na boa. Era coisa de circo. Mas aprendeu, então ele vive bem com as pessoas. Então não tem porquê. A alegação é maus tratos. A pergunta é, onde estão os maus tratos? Quem é o tratador dele ainda? É o índio? Não, o índio está aposentado. O índio se aposentou. O índio quase foi castrado pelo queixada, como eu falei aquela hora. Ah, é, que você falou. A queixada pegou onde? Só para contar. O público. Pegou na parte íntima dele. Só não morder a linguicinha. Ele quase acertou a ninhada. Só não pegou porque era pequenininho. Voltando assim pro Sandro, quer dizer, para ele não seria melhor ir pro coisa. Não, porque aos 50 anos convivendo com pessoas, inclusive ele tem um imprint, ele entra em ereção. Perto dos tratadores que ele gosta, ele entra em ereção. Quer dizer, ele é dependente. Tá certo que lá ele pode também ter o tratador. Mas aqui, então, ele tem uma vida própria. Ele festeja, o bicho alegre, anda, corre atrás, ele faz a alegria dele, entendeu? E com esse tempo todo, com esse imprint, né, com tudo que ele se acostumou, o que você está dizendo é que talvez ir para uma área aberta, né, ir para esse santuário não seja realmente bom para ele, né? Ele não precisa. Quer dizer, o santuário é bom, é ótimo. Mas imagine um elefante que tem problema de artrose. Ele vai morar em 11 mil hectares. Ele desce uma ladeira, nunca mais ele sobe. Então o bicho tem que estar lá onde? No nosso recinto é plano. Você fala até por ser idoso, né? Sim, não vale a pena o processo. E a viagem, como é que vai ser daqui para lá? Todo esse estresse que ele vai passar, né? Assim, do manejo. São 1.200 quilômetros de ida. Leva alguns dias, né? Então, a gente não duvida do bom trabalho do pessoal do Elefante Santuário. Só que é um caso onde não é preciso. Só isso. Talvez seja pensar que não seja bom para ele, né? Para esse bicho em particular, né? Para esse animal, talvez. Nós todos que defendemos, a Nelly está junto, vamos fazer passeata, etc. A gente fala com muita clareza. A gente não acha que o santuário seja um mau local.
é que tem animais que precisam, outros que não precisam. Então não é o caso. O Sandro está muito bem em Sorocaba. Não há. Ele veio pequenininho para Sorocaba, pequenininho, quando eu cheguei, em 74. Aí era do circo, o circo levou de volta. Aí quando devolveu, ele chamava trombadinha, porque ele derrubava tudo. Ele escapava da tal de menagerie, né, aquele cercado onde ficam os animais, e amassava carro. Então deram para nós que não tinha escolha. Ele vai matar alguém. A propósito, o Fowler esteve comigo e Adalto dentro do recinto do elefante, ele falou, ou vocês abatem esse elefante, ou ele mata vocês. Por causa que o Sandrão, pra quem não sabe, elefante é bem perigoso. Pois é, então, tudo, quer dizer, não havia motivo para entrar nessa história, né? Mas eu estava mexendo aqui, eu preciso ficar não vou, Na não, sacolinha do Gato Félix. Não, é o seguinte, como eu falei, a minha função mais importante na frente de zoológico foi da gente ser tipo mecenas. Então, isso aqui eu apresento quando vou fazer palestra. Eu uso esse jaleco que eu mesmo que montei, ó. Que legal. Então, tem hora que eu pareço ridículo, não tem importância. Eu vendo o meu peixe. É verdade. Eu vendo. Então, eu vou com esse chapéu. Nossa, o pessoal morre de rir. Então, ó, isso aqui, cheio de bichinho pendurado, todo mundo adora, que beleza. Então, e você transmite o que você precisa, né? Entendeu? Você usa isso para chamar atenção para algo importante. Na pior das hipóteses, eles vão ouvir o que eu estou falando, né? Então, presta atenção. É assim. Então, isso é o que vale a pena. Agora, o que eu quero dizer? Eu misturei isso com coisa de Sorocaba. Os sorocabanos não estão vestindo a camisa. Você fala que a população não foi brigar. Não, mesmo a pessoal do zoológico não levou com a dimensão que precisava. Né? O pessoal ficou quieto. Né? Ah, tudo bem. Porque os outros Sorocaba, inicialmente, era ligado à Secretaria de Educação. Era a melhor coisa do mundo. Quando era da educação. Projeto de educação ambiental, você vende todos com facilidade. Opa, sem porrada. Precisa pôr o microfone acho que mais perto, Rani, tá virado para vocês. Entendeu? Então a gente precisava... Agora, hoje é difícil. Por exemplo, mal comparando, sabe quem julgou, quem foi o técnico, o perito que julgou o acidente das girafas lá no Rio de Janeiro, não? Um engenheiro. Engenheiro comum, um engenheiro de obras, assim. Deve ser perito em segurança do trabalho, né? Você acredita, não? Então, conclusão, nós pressionamos o nosso juiz, nosso promotor, nós credenciamos, acho que 9 peritos. O Daniel Fedula é um deles, o Luiz Paulo é outro. Pedimos para eles irem no fórum, tem lá umas providências. Então, hoje, para não dizer o juiz que não teve quem consultar, nós estamos com 9 pessoas que se capacitaram a ser peritos. Trabalham com isso. Que pode chamar hoje. Entendeu? Então... E esse, então, provavelmente é um caso que deu certo. Você acha que o Sandro vai ficar? Nós pegamos com 75% de chance dele ir embora. Agora inverteu. Nós fizemos uma audiência pública, a gente lotou o auditório da Câmara. Isso que falta é sangue na veia. Sangue na veia. Ir lá, pegar o telefone e ligar para os conhecidos. Olha, temos que estar... A gente lotou a Câmara. Quer dizer, a gente humilhou os ambientalistas, no bom sentido. Eles encolheram, não sobrou espaço para eles. Que, na verdade, o que acontece com esse pessoal de ONG são muito bem organizados, né? Eles sabem fazer barulho. Mobilizados. Sim. Mobilizados. Eles te chamam e na hora vão. Teve briga, teve porrada, teve palavrão, não tem importância. Sei que agora inverteu, 75% de chance de ele ficar em Sorocaba e 25% de ir embora. Por que esse número? Porque é um processo correndo. E nós fizemos um acordo com o Ministério Público, que a gente vai reformar o recinto do elefante. Então, tudo consta que vai reformar o recinto. Então, estão esperando a caminhada do processo, porque o chimpanzé, quando eles levaram, o processo não estava resolvido, levaram no meio do caminho. Nosso juiz lá, nosso promotor, mandou levar embora, a gente conseguiu parar. Tanto que o chefe desse pessoal do santuário me ligou apavorado. Doutor Rony, não pode fazer isso com o elefante. Digo, nosso elefante está bem instalado, não é preciso levar embora. E o senhor vem aqui, venha visitar a gente, acho que eu vou, em setembro vou para o Pantanal, fica a 120 quilômetros de Cuiabá. Aí vai aproveitar e passar lá. E visitar, né?
Porque... E o Black, Rony, que era o chimpanzé que viveu muitos anos no Zoo de Sorocaba e foi tirado, não é isso? Ele acabou indo para um santuário. Pois é. É a mesma situação, ou era, né? Então, o chimpanzé era outro animal, ele tinha até período de hortêncio, porque ele era bom de basquete, ele jogava fezes lá do recinto, acertava certinho no bolso da gente, era um espetáculo. Esse macaco era um espetáculo, então foi embora inutilmente, chegou lá, durou uns meses e morreu. Ele morreu do quê? O senhor sabe? A necropsia mais complicada. Falência geral dos órgãos. Como é que chama esse diagnóstico? Não explica esse é nada. múltipla de É, uma órgãos. múltipla dos órgãos. Esse foi o diagnóstico, hein? Tem uma causa? Pois é. E eles não permitem que a gente fiscalize, que a gente vá visitar. Quando foi feito o acordo, a gente podia visitar semanalmente. Chegou num ponto que ele proibiu. Mas proibiu por quê? Cada vez que vocês vão ao zoológico, o Black fica em pânico. Então proibiu. E ninguém veio a nosso favor, né? O zoológico público, ele é aberto, né? Então o público pode fiscalizar o que acontece. Uma ONG privada, um santuário privado desse, quem é que fiscaliza? Pois é, o cara põe a polícia em cima de você. Eu me lembrei agora, falando em cerveja, uma história que uma pessoa me contou, que achei muito interessante, é com jabuti. A gente já viu jabuti misturado com siriema, misturado com galinha, com peru, e vira e mexe, ele está com o pênis exposto, e esses bichos arrancam um pedaço. Bico pênis. Aí incha e não consegue mais recolher. Mas eu tive um amigo que teve um jabuti, que para ele foi a coisa mais interessante que ele já tinha visto. Esse jabuti, ele se acostumou a transar com garrafa. Mas tinha que ser garrafa de uísque 12 anos. Ele virava a garrafa para uma posição e crendo a garrafa. E o que dá isso? O que sai daí? Um jabuti com uísque 12 anos? O esquisito, não sei. Tá certo. Rony, você agora tem um sítio, né, que trabalha com educação ambiental. Como é que foi chegar aí? Você chegou a ter um zoológico também, né? Então, eu tive um zoo, mas pelo que eu percebi não foi lógico, né? Porque faliu. A gente devolveu para a prefeitura. Então, eu encontrei uma companheira que é pedagoga e que se interessou muito pelo assunto, até pelo histórico pessoal dela, que o pai gostava muito de ir para a natureza e coisas assim. Ela era diretora de uma creche e ela começou a desenvolver trabalho de meio ambiente na creche. Aí fez mestrado e agora está às vésperas com crase do doutorado. Ela está quase doutora. Então, daí a gente viu que a gente gosta de trabalhar com educação. Você perguntou há algum tempo para mim. E a gente está se preparando para isso, né? Fizemos um curso de turismo rural, que é uma coisa do governo, né? E agora ela está se doutorando, então vamos partir para isso. Agora mesmo está lotado de criança no sítio. Que legal. Então, fale. E essa história do zoo particular, como é que foi? Você estava no zoo de Sorocaba? Me aposentei. Aposentou? Até um pouco antes de aposentar, quando estava encaminhando a aposentadoria, vou fazer um zoológico diferenciado, com ambientes distintos, mas as pessoas não gostaram. Tem uma música da Angela Maria, que antigamente ela falava, é que eu tenho os segredos da lua, a todos encanto e não sou do ninguém. Foi um zoológico que só recebia elogio e tive que fechar porque faliu, não tinha visitante. Não sei se era concorrência de Sorocaba, que é muito próximo, né? Em Matão, né? É. Acho que até o nome foi equivocado, Parque Ecológico do Matão. O Parque Ecológico está cheio por aí, precisa ver, tinha que ser zoológico e mais alguma coisa, mas agora é tarde, né? Faz parte, né, da história. Mas foi o primeiro zoológico particular do país ou já tinha alguma época? Não tem muitos primeiros. Bom, de Aparecida era particular, particular, não era? Carajás era particular. Pomerode. É verdade. Pomerode tinha fama de ser o primeiro. Particular do país. Primeiro particular. E precisa fazer um retrospecto. Se for confundir zoológico e aquário como uma mesma entidade, que pela legislação é mesmo, né? Uhum. Então, mas foi assim. Mas já falei que sabia tanto caso e não estou sabendo os casos. Que eu tinha um monte de casos que... Ô, assistente, qual é o próximo caso para contar aqui agora? A lista é sua. A lista é sua.
Ah, Rony, mas assim, de qualquer jeito, essa sua história se confunde com a história do zoológico, né? Essa mudança, esse trabalho todo que a gente vê acontecendo hoje. E, no fim, assim, o que eu entendi, o que você conclui é que o nosso caminho é a privatização. É o zoológico particular, é a iniciativa privada trabalhando com isso. E o que sobra ao poder público? Pois é, veja, o poder público tem um sonho de fazer, por exemplo, um CRAS. Ele não pensa que o CRAS, 24 horas após ter sido inaugurado, está lotado. É uma apreensão, acabou. Eles pensam que isso resolve. Então, é preciso... O IBAMA tem que se mexer. Vendo, por exemplo, o zoológico hoje, a história do zoológico, Sorocaba, por exemplo, criou mono carvoeiro, criou lobo-guará, criou, enfim, uma série de animais raros ele criou algumas araras. Tá bom, tem um filhote. Vai para onde? Quer dizer, não Então, tem saída. você não pode ir bem. Se você for bem, você faz mal, porque o que vai fazer com os filhotes? Quer dizer, chega num ponto que, por exemplo, mesmo para bichos particulares. Eu comprei um casal de arara com nota fiscal. Posso reproduzir? Não. Aí cria, como ovo, ou destronca os filhotes. O que eu faço? Então, o seu IBAMA dá um passo além. Né? Para dar um passo além e dizer, agora não, vamos dar um jeito. É só acusar que os saguis que chegam para as pessoas foram vendidos no comércio. Foram, uma boa parte. Mas realmente eu não sei se corresponde à verdade. É muito sagui para pouco criadouro. Nem sei onde tem algum atualmente, né? Tem um moço lá de Barão de Antonina, ele cria 10 mil tartaruguinhas tigre por ano. Esse é um bicho que dá um certo peso. Mas na média, imagine que criação particular dá dinheiro. Quase nenhuma dá dinheiro para ninguém. Só prejuízo. Ele exporta, não exporta? Não sei O se ele exporta. criador parece que exporta bastante réptil. O Moacir de Poços de Caldas tinha uma frase célebre que ele falava: São Moacir, por que o senhor tem essa criação? Ele falava: é uma doce maneira de jogar dinheiro fora. Agora virou zoológico particular também. Eu soube. Agora é zoológico. Então, esse é o caminho. Porque a minha impressão é que, a curto prazo, as ambientalistas vão se cansar. Porque não vai haver mais o que fazer. Então, Sorocaba já anunciaram que o elefante era para ir embora e já penalizaram os felinos também. Vamos levar os felinos embora também. Quer dizer, se nós conseguirmos que pare agora a ida do elefante, vai ser um salto espetacular. Porque aí vai ser, sabe, que é possível a gente bloquear essa zona. O pessoal faz, ônibus de cachorro, não sei o quê, pararará. É preciso. Eu vi uma palestra de um cara de Sorocaba, ele falou sobre os cães castrados. Ele falou, a cada 3 anos, todos os cães castrados de rua, que são a grande maioria, são renovados por não castrados, logicamente. Então, sabe, é um trabalho igual só de capivara. Pegar a capivara e castrar. Quando a capivara estiver na sua mão, nego, manejo, viu? Plano de manejo. Vai fazer o quê? Plano de manejo. Sabe? Lá em Sorocaba tem um Lago Azul, que é um condomínio, tem 300 capivaras. É famoso isso. E, conclusão, o cara vai no CEAGESP comprar planta, vem em planta, no dia seguinte elas comeram tudo. Aí aquele medo de sair de casa, porque por causa do carrapato não saiu de casa. Então, conclusão, é uma situação que não há escolha, não é? Sabe? E vamos empurrando com a barriga, né? Eu sei que esse assunto é polêmico, não é uma solução. Mas é importante, né? Ele precisa ser discutido. Pouca gente discute isso, né? Porque tem os dogmas, não pode, você vai ser malvado se você ficar falando manejo. Eu acho que esse é um ponto importante, né? Assim, é um tema super polêmico, mas é um problema muito sério, né? E que precisa ser discutido, as opiniões, e mais do que opinião, né? Assim, as provas de como essas coisas funcionam, do que acontece, precisam ser colocadas para que se busque uma solução para esse... Do jeito que está, não dá bem. Né? Não, porque vai só ser... E outra coisa, se ele disser, não, nós vamos salvar esses animais e tirá-los de uma situação ruim para uma melhor, não, tira de uma ruim para uma pior. Vai botar onde? Né? Sabe, então, fica uma coisa, assim, esquisita, né? Eu me lembro de uma história agora, que um dia foi um senhor me visitar, novamente a filha não conseguia falar. Falei, como assim? Falei, minha filha não fala, eu queria que o senhor me arrumasse um produto. O que é? Falou, precisa de moela de perdiz.
Como assim? Falou, eu tiro a moela da perdiz, minha filha come, depois ela aprende a falar. Falei, mas como, o senhor acha que eu vou matar uma perdiz para dar uma moela para o senhor? Sem chance, né? Sem chance. Falei, não sei porque o senhor está preocupado. Nos Estados Unidos, o cara nasce já falando inglês, né? E não precisa, lá não tem perdiz, né? Para que precisa de perdiz, né? Isso aí. É isso. Então, gente, tá. eu acho que... Chegamos ao final. Muito obrigado. Rony, a gente queria te agradecer muito. Fantástico a gente poder conversar. Né? Eu falei para ele que eu faria um resumo de história, não fiz, esqueci a metade, você viu só ou não? Só para terminar. Claro. Então, eu falei que dentro das coisas que eu tenha feito e que tenham sido boas, o que eu mais gosto é ter sido o papel de mecenas. Mas há uma outra que eu também gosto muito, quando o zoológico saiu de dentro de si. Quando foi? Então, lá perto de Sorocaba, você conhece, tem o Parque Estadual de Carlos Botelho. Uhum. É um parque de 37 mil hectares sem problema fundiário. Tava 36 prefeitos da região, 36, estavam a fim de fazer uma estrada no meio do parque. Daí os outros de Sorocaba se rebelou, fizemos passeata em São Paulo, de frente à Secretaria que construiu estrada, de obras, certo? E conseguimos ganhar essa parada. Não fez isso. Não fez. Quer dizer, só esses 1000 monocarvoeiros que tem lá, terem sido salvos, para mim já valeu o meu trabalho. Uhum. Meu trabalho. E a segunda coisa é os estagiários que a gente formou, que já superaram a chefia faz muito tempo, mas ficou uma boa lembrança, né, um bom momento que as pessoas agora vão trabalhar de forma séria com a fauna. Eu acho que assim, o seu maior legado é a educação ambiental, que você acabou criando no Zoo Quinzinho e que virou modelo para todo mundo. Hoje não se pensa em zoológico sem pensar em educação ambiental. Ah, sim. Essa visão que o zoo tinha que ser algo mais vem de você. E eu só tenho a agradecer. Não, muito obrigado. Falou em legado. Outro dia eu falei legado perto do Rodrigo, ele ficou bravo. Ele achou que era delegado. Eu falei, não é legado. Não, cara. Você fala 2 vezes, ele sai correndo. Né? Assim. Só assim, eu tava lá na Avenida Tiradentes, em frente à Secretaria Estadual de Transporte, naquela vez, no último ano da faculdade, segurando o cartazinho lá contra a estrada de Carlos Botelho. Vê que não é mentira. Não, é verdade, eu tava lá. Não, e é legal isso que ele fala, que é assim, tem que arregaçar a manga e fazer. Esse é o meu protesto. Do sofá não rola. Puxou o assunto, vai escutar. Eu fui um dia visitar o zoológico de Taboão da Serra. Chego lá, um biólogo me recepcionou. Eu falei, eu sou Rony, eu sou veterinário aposentado, sou do Sorocaba, eu vim aqui. Ele perguntou, você veio para saber o negócio do viadinho? Eu falei, que viadinho? Eu falei, a causa toda desse problema foi um viado que a gente tem aqui que está com problema de pele e que ficou exposto no domingo e a visitação reclamou. Eu falei, não, eu vim aqui tentar ajudar você. Eu falei, você está com um viado em mau estado exposto. Por que deixou exposto? Ah, porque aí, se eu tiro do ambiente dele, vai... Problema de educação ambiental, problema faltou a palavra, que ele não vai ficar bem instalado. Eu falei, mas por que você não arrumou um sombrite e colocou na frente do recinto para esconder o bicho? E coloca lá, animal doente, papapá, e tudo bem. Aqui em Taboão ninguém ajuda nada. Eu falei, quer fazer um desafio comigo? Eu vou agora com você para uma loja de construção, de material. E duvido que a gente não ganhe essa tela. Sabe, é muito se habituar. Aliás, foi um espetáculo aqui sobre a mesa, tinha assim um monte de processo. Eu olhei lá, tinha poeira de 5 anos nos processos que ninguém mexia, uma coisa absurda. Então, é assim, precisa acreditar, sabe? Mobilizar. Quando eu falo para os estagiários, eu gosto muito de trabalhar com estagiário, porque é um mal necessário. Eu digo que estagiário tem que ter 2 coisas na cabeça. Tem que fazer voto de pobreza e voto de castidade, porque entrou nessa área, já era. Não tem mais como. Mas...
Tá bom, Rony, muito obrigado mesmo. Assim, foi um prazer recebê-lo. Na verdade, foi uma honra ter você aqui com a gente. Muito obrigado mesmo, Rony. Não exagere. Obrigado a vocês. E sempre que precisarem... Vamos contar, sim. Vamos sim. Tá bom, então? Tô preso aqui, se precisarem. Solta o homem lá. Tchau, gente. Valeu. Nossa, o negócio tava apertando a orelha dessa vez.